Olá, estamos continuando nossos estudos, vamos falar sobre a parábola do rico insensato, estamos no estudo 12 e eu quero convidar você para se inscrever no canal, também clique no sininho para receber as notificações do nosso canal e vamos então dar continuidade aqui, o rico insensato. Nosso versículo-chave é Marcos, capítulo 8, versículo 36, diz assim: Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aqui a primeira pergunta é: você acha que existe algum problema em ser rico? Qual é a sua opinião sobre isso? Será que é um pecado ter riquezas? É pecado ter bens e recursos materiais em abundância? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, é interessante, alguém disse que no ministério terreno de Jesus, ele falou mais sobre o inferno e sobre dinheiro do que falou sobre o céu, mostrando a importância dessas duas questões para o homem, o valor, há uma influência do dinheiro em nossas vidas, um poder, num certo sentido, que prende nosso coração. É interessante que até um dos textos que Jesus Cristo fala não pode servir a Deus e as riquezas. E o termo que Jesus Cristo usa, mamon, como se fosse o Deus das riquezas, né? O poder, o dinheiro tem um poder sobre nosso coração, uma tendência de colocarmos nossa confiança sobre os nossos bens. E talvez esse é o grande problema. E Jesus Cristo, sabendo disso, ele ensina os seus discípulos, ele nos alerta sobre o cuidado que devemos ter. E para isso ele conta uma parábola e deixa isso registrado para nós através do trabalho dos evangelistas. Então aqui tem algumas frases que eu relacionei, eu quero que você pense um pouquinho qual a sua opinião sobre elas. Então a primeira frase ali: dinheiro não dá felicidade, mas paga tudo que ela gasta. Você concorda com esse pensamento? A nossa felicidade depende mais do que temos na mente do que temos nos bolsos. Parece que é um pouco mais correta, né? O dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Então, dinheiro em si mesmo não é a fonte, mas um meio, né? Outra frase aqui, a última: quando eu era jovem, pensava que dinheiro era a coisa mais importante no mundo. Hoje tenho certeza. Então, essas são frases muito comuns de serem encontrados. Se você transcrever, você vai ver os autores. Muitas vezes são citados até como verdade pela grande maioria das pessoas. Mas é isso que significa dentro da palavra de Deus? Como é que o Senhor Jesus Cristo entende a questão das riquezas? De que forma nós devemos agir? Devemos agir. Então olha comigo a parábola. Antes de lermos, vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra, que é tão rica e nos ajuda a entender a vontade do Senhor para nossas vidas, nos ajuda a colocar nosso coração no lugar correto. O Senhor sabe, ó Deus, das dificuldades que temos, das nossas necessidades, mas nos ajuda, ó Deus, a compreender o plano do Senhor sobre cada uma delas. E nesse momento, abre nossos olhos para entender aquilo que o Senhor nos ensina acerca do dinheiro, dos nossos bens, da maneira como nós administramos nossa vida, nosso dia a dia. E é por isso que eu oro, agradeço ao Senhor e eu peço por esse tempo aqui, nesse estudo que vamos fazer em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Lucas capítulo 12, versículos de 13 a 21, a palavra de Deus diz assim: Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. E então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tem espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: Já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. E então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse.
coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Vamos entender a parábola. Alguns ensinamentos aqui bem práticos, bem necessários, bem importantes, extremamente relevantes para a nossa vida. Então, quais são alguns ensinamentos aqui? Já vamos entendendo o texto e já aplicando ele à medida que a gente for estudando. Então, o primeiro ensinamento da parábola é que a parábola mostra o perigo de não reconhecer o Senhor na vida. Você nota, é bem clara a atitude do homem aqui, né? O insensato atribui a si mesmo e a sua capacidade tudo o que é e aquilo que tem. Esse homem ele está olhando para as riquezas que ele produziu, que a terra produziu, e ele está olhando como se todo o sucesso do que aconteceu foi meramente pela sua capacidade. Outra coisa aqui, para ele nada pertence a Deus, nem mesmo a sua alma, seu futuro. Ele está preocupado com as riquezas imediatas. A fé dele é uma fé temporal. Ele está preocupado com o tempo da sua vida, do que ele vai fazer enquanto ele está aqui, nesse mundo. E aí ele só confia em si mesmo e nos seus bens materiais. Esse é o grande problema que Jesus Cristo está apresentando, a brevidade da vida e a confiança desse insensato na riqueza que ele tem como meio para poder ser feliz. Agora vem uma frase aqui de Ribeiro, está a ver com o nosso estudo, no nosso livrinho, página 55, ele diz assim: se você não reconhece que tudo que é e tem provém de Deus, se não se vê como um mordomo dos bens do Senhor, se não devolve o dízimo, não oferta, se não agradece a Deus pelo que Ele lhe tem dado, mas atribui o seu sucesso a si mesmo, se confia mais em seus bens e mais do que em Deus, você também está agindo como louco. A ideia da parábola do Senhor Jesus Cristo é que você possa ver esse homem e avaliar a si mesmo, é um espelho. De que maneira nós também agimos como louco? Quando nós colocamos nossa confiança em nossos bens, nós colocamos nossa segurança naquilo que nós temos, como meio para nos garantir saúde ou a felicidade, qualquer coisa que nós atribuímos ao dinheiro como essa fonte, então nós estamos agindo de modo louco. Então você vê que há razão nisso que Jesus Cristo está ensinando, naquilo que Deus fala. Interessante como Jesus introduz a pessoa de Deus dentro da história. Louco, hoje à noite vão pedir a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? A segunda coisa que a gente entende na parábola é que ela mostra o perigo de não ajudar o pobre nas necessidades. O homem rico, em nenhum momento, ele considerou aqueles que estavam ao seu redor. Ele unicamente pensou em guardar os seus bens para si mesmo. Então aqui tem uma frase interessante para nós comentarmos. Algumas pessoas são tão pobres que não têm nada além de dinheiro. Você concorda com essa frase? Algumas pessoas são tão pobres que não têm nada além de dinheiro. Então eles colocaram ali na imagem uma senhora, possivelmente de classe social alta, e ela está ali num lixão e está pedindo ajuda. Então, está mostrando que ela é tão pobre que ela não tem nada além de dinheiro. Porque muitas vezes a riqueza não deveria ser baseada nos bens que nós temos, no dinheiro que nós temos. Há muitas outras questões que devem nos ajudar a ver a riqueza, como a nossa própria saúde, rico de amizades, de pessoas que nos amam, que nós amamos, pessoas que estão conosco no dia a dia. É isso que Jesus Cristo está enfatizando para os seus discípulos, para aqueles que estão aprendendo das suas palavras. E nós temos que ampliar os nossos olhos para ver de modo diferente, o modo como Deus vê a vida. E o mundo está focado em ter mais. Fizeram essa pergunta para Rockefeller. Um repórter fez essa pergunta: o que você precisa? O senhor tem tudo nessa vida. O que mais o senhor precisa? Qual seria o seu alvo maior? E a resposta dele: um pouco mais. Por quê?
Sempre vai ser a visão de o que eu posso ganhar um pouco mais. Não importa se eu sou o homem mais rico do mundo. Ele sempre vai querer um pouco mais. É como o nosso coração. Nosso coração nunca se farta. Ele está sempre buscando mais. Jesus Cristo está alertando sobre isso. O perigo de não olharmos os outros ao nosso redor. Então olha aí na nossa tela. O rico, ele não quis nem repartir o excesso da sua colheita abundante com os pobres. Com certeza haviam pessoas com necessidade. As pessoas que estão ouvindo essa parábola, com certeza muitos deles que são pessoas necessitadas. Os próprios apóstolos, os próprios discípulos, eram pessoas que dependiam, o ministério do Senhor Jesus Cristo dependia de receber ajuda. E aqui mostra que nessa parábola, esse homem com tanto que ele tinha, em nenhum momento ele considerou repartir com outros que não tinham. Porque ele poderia ter uma próxima colheita, poderia ter uma outra colheita. Tudo era dele e para ele. Olha aí na nossa tela, em nenhum momento ele pensou no próximo só em si mesmo. Ou seja, o egoísmo é um apego às coisas materiais e afastam a pessoa de Deus e do próximo. Esse é o grande problema que está por detrás das ações desse homem. Ele é insensato porque as atitudes dele revelam um coração egoísta. E aí vem uma frase. Por que precisamos usar o que Deus nos confiou para o seu serviço? Somos abençoados para abençoar os outros, ajudando aqueles que necessitam. E a pergunta é, você tem sido bênção na vida de outras pessoas? Você tem compartilhado daquilo que Deus tem lhe dado em favor de outras pessoas? E isso envolve não só financeiramente, mas há muitas maneiras que nós podemos ajudar outras pessoas. Dando atenção para elas, dividindo do nosso tempo, compartilhando de algo que nós temos em casa, com alguém que está passando necessidade. Então há várias maneiras de nós olharmos para o nosso próximo e sermos bênção para a vida de pessoas que estão ao nosso redor e não como esse homem que ele era rico apenas para si mesmo. O fundamento final era o perigo que nós precisamos cuidar, aprender dessa parábola sobre o cuidado daqueles que estão ao nosso redor. Pessoas que precisam de ajuda, precisam de apoio e suprindo a necessidade. Ponto número 3 do nosso estudo, bem importante, talvez o ponto mais importante do que o Senhor Jesus Cristo apresenta, é que a parábola mostra o perigo de não confiar a Deus o destino da sua alma. Não só há um problema da fé temporal, que a fé só nessa vida que esse homem apresenta, mas a fé eterna. A perspectiva dele era simplesmente limitada a ter os bens para essa vida. E Jesus Cristo ressalta isso, e aí na nossa tela apresenta, o rico foi insensato por acreditar ser o dono da sua própria vida e do seu destino. Nota o que ele está dizendo, eu vou aumentar o celeiro, eu vou guardar os bens, eu vou multiplicar para mim, eu vou guardar e vou desfrutar. E aí ele fala para si mesmo, né? Já é um solilóquio, aí ele fala ainda mais para si mesmo, agora aproveita, descansa. Você tem acumulado para muito tempo. A grande verdade é que Deus é o real dono de tudo e de todos. Pode até ser que você não aceite isso, mas a grande verdade é que, em última circunstância, Deus é o real dono de tudo, inclusive da nossa alma. Uma boa maneira de ilustrar isso, na nota de dólar aparece escrito In God we trust. Em Deus nós confiamos, ou nós confiamos em Deus. E o propósito disso ter sido escrito na independência dos Estados Unidos, pelos primeiros fundadores, era que as pessoas pudessem colocar a confiança delas em Deus. Quando elas pegassem aquela nota de dólar, a confiança delas não era naquele papel, porque é só um papel impresso. Mas aquele papel representa algo, o valor dela, mas o valor não está naquele papel. Nossa confiança, ela deve estar em Deus. Não, a minha segurança não é pelo que eu tenho aquela nota de $100, ou seja o que for. Interessante que quando isso foi feito no Brasil, foi impresso Deus seja louvado, porque não pegaram a ideia, o sentido original. A ideia de eu pego um dinheiro e falo assim, olha, Deus, eu te louvo porque eu tenho essa nota de R$50. O foco de novo voltou para o dinheiro. Eu te agradeço porque eu tenho esse dinheiro. Devemos ser gratos a Deus pelo que Ele nos dá, mas a nossa confiança não é no dinheiro.
Nossa confiança tem que estar no Senhor. E isso se trata não só da nossa vida, isso é tão importante que isso trata da nossa alma, do nosso destino eterno. E Jesus Cristo, ele está pegando justamente numa área que é extremamente sensível para todos nós como seres humanos. Nossa tendência de colocar nossa confiança, nossa segurança naquilo que nós temos. E, na verdade, quando você tem dinheiro, você não tem segurança, você tem dinheiro. O fato de ter dinheiro não exime você de, tendo um câncer, ter que enfrentar aquela situação. Nossa confiança precisa estar no Senhor. Os bens materiais não são eternos. A nossa vida ela é transitória, a nossa vida é passageira. A Bíblia muitas vezes fala que a nossa vida ela dura um momento. A nossa vida é como um sopro. Nossa vida é como o orvalho da manhã, que quando sai o sol logo se dissipa. O tempo que nós temos é muito curto. A luz da eternidade, a luz do tempo, nossa vida é um piscar de olhos. Mesmo que nesse momento parece que você tem muita coisa para fazer, muitos planos para fazer. Olha aí na nossa tela, não somos donos de nada e não temos o controle de nada, muito menos do destino da nossa alma. Nosso viver dia a dia deve ser, se o Senhor permitir, nós faremos. Se for da vontade do Senhor, nós executaremos. Porque nós não temos controle sobre nada. Então nossa confiança precisa estar em Deus. E essa parábola está destacando esse grande perigo. Olha aí, a palavra de Deus nos exorta a amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o ensino áureo do Senhor Jesus Cristo, central. Mateus 22, de 36 a 39. E a pergunta que vem é, quem você ama mais? Você ama bem os seus bens ou o Senhor? Qual é o centro do seu amor? De verdade. Onde está a sua confiança em relação ao futuro eterno da sua alma? Ela está nos seus bens ou em Deus? Naquilo que você tem ou naquilo que você deve ter, que é o Senhor? Muito bem, então, como é que nós aplicamos a parábola? Acho que a aplicação é bem simples, né? Aonde você está investindo? O seu tesouro está no céu ou está na terra? A sua confiança está no Senhor ou está nos seus bens? Qual é o lugar do seu investimento? São investimentos eternos ou temporários? Jesus Cristo falou muito sobre isso no Sermão do Monte. Ele fala sobre o tesouro, que é a ferrugem corrói, a traça come, o ladrão roubam, minam e roubam, e onde nós devemos investir? Valores eternos. Onde você está colocando os seus tesouros? Onde estão sendo os seus investimentos? Nosso desafio final, então, nota Lucas 12, 21. Insensato é aquele que tem tesouro para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus conclui a parábola colocando a aplicação dela. Insensatez, loucura, burrice é você entesourar para si mesmo, mas não é rico para Deus. Deus olha para você, olha para nós e diz, olha, você não é rico, você é pobre, porque você não está entendendo onde deve investir. Então, olha lá, seja verdadeiramente rico, crescendo e frutificando na graça, na fé e nas boas obras. Seja um verdadeiro rico, rico da maneira como Deus fala para nós sermos. E dinheiro é apenas uma parte disso. Nossos bens é uma parte disso, mas não é um fim em si mesmo. Seja verdadeiramente rico e você vai descobrir o que é a riqueza olhando para aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Precisamos pedir a Ele sabedoria, discernimento, para colocar nosso coração no lugar certo. Vamos orar? Querido Deus, Sua palavra nos ajuda a entender os verdadeiros valores. O Senhor conhece nossas dificuldades, o Senhor conhece, ó Deus, nossas necessidades, nos ajuda a encontrar no Senhor a grande fonte de contentamento. E é por isso que oramos, agradecidos por tudo que o Senhor nos tem dado, por tudo aquilo que o Senhor nos dará, que podemos usar isso de modo efetivo na obra do Senhor. Nos ajuda a fazer com que aquilo que a Sua palavra diz, não sermos loucos, mas sermos sábios, sermos sensatos. Por isso agradecemos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre a grande ceia, vai ser o nosso estudo 3. Deus abençoe.